E uma coisa que fica assim, todo mundo perguntando, será que eu posso ter animais de estimação dentro do meu apartamento, Dani Pink? É meio complicado, não é, Fabinho? Porque depende também do bichinho, será que ele late muito? Será que ele faz muita bagunça? Se ele é muito grandão, muito pequenininho, Mas tem algumas né? regras que a gente tem que seguir também, não é verdade? Muito. E a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre essas regras agora, porque o Rodrigo Carpá está aqui com a gente e vai tirar essas dúvidas aqui, não é mesmo? Exatamente. Vamos começar o nosso programa? 8h35 ao vivo começa o nosso programa Mais Vida pela Rede Vida para todo o Brasil. Vamos lá. Boa noite, Tudo bem, doutor Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao programa, viu? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Todo mundo que ama pet já está super curioso aí, né, com essa pauta de hoje, porque todo mundo quer saber, né, como é que faz para ter um pet num condomínio, no prédio, no apartamento. Então vamos tirar algumas dúvidas do pessoal de casa? Primeiro a gente tem que esclarecer que o Brasil tem 140 milhões de pets. Uau! É o Muita quarto coisa, maior hein? país no mundo em número de pets. E parte desses pets estão dentro dos nossos condomínios. Muito bem. Agora, recentemente, doutor Rodrigo, a gente teve uma polêmica muito grande aí, né, com relação à proibição de animais domésticos em condomínios. Vamos por partes aqui para que o telespectador, a telespectadora também possa entender um pouquinho. Começando em se tratando de animais, quais os deveres e os cuidados dos condomínios para com os pets? Então, primeira situação é ler aquela convenção do condomínio. Ela não pode proibir a pessoa de ter um animal, mas ela pode regular aquela relação. E ela tem a finalidade de inibir abusos. Então, a pessoa não pode ter 5 pets dentro do condomínio. Ela não pode transitar com ele livremente dentro do condomínio. Então, e ela tem que entender isso. O condomínio pode exigir que ela não deixe aquele animal em áreas comuns, que ele não transite, por exemplo, na piscina, no playground. Mas, em contrapartida, o condomínio não pode proibir que a pessoa tenha um animal. Por quê? Porque ter um animal dentro de um condomínio é o exercício regular do direito de propriedade. Da mesma forma que eu não posso proibir alguém de ter uma TV, eu não posso proibir alguém de ter um E aí animal. cabe ao condomínio respeitar também Só uma essas perguntinha, regras, o né? limite é a porta do apartamento ou não? Em termos, no direito tudo Olha é lá, relativo. Já começa, né? Logicamente que o direito de propriedade é da porta para dentro, mas existe tá, o direito ok. de vizinhança também. Porque de repente você tem um cachorrinho, uma placa que late muito e aí está Exatamente. incomodando os vizinhos, né? Ou seja, o som ultrapassa a barreira da porta. Daí vai o direito de vizinhança. O que impera é a perturbação ao sossego, saúde e segurança. Eu tenho o direito de ter um pet. Se o meu animal late de forma intermitente, eu não vou poder tê-lo dentro do apartamento, não por ser um animal, porque eu estou exercendo o direito de propriedade, mas por perturbar. Por exemplo, um animal pequeno que lata de forma intermitente pode perturbar muito mais do que um cachorro, um labrador de um porte médio. E erroneamente, muitas vezes as convenções proíbem o porte. E não pode. Ela tem que regular a relação, a perturbação dentro da unidade. Então quer dizer que os condomínios não podem nos proibir de ter um pet em casa, é isso? Não pode nos proibir, a não ser que esse pet abuse dos limites normais de convivência. Daí sim, o condomínio, em tese, poderia te proibir, mas ele deve passar por um processo judicial. Por quê? Porque o condomínio começa a multar aquele condômino infrator, mas ele não vai tirar aquele animal sem que exista uma ação judicial. Então, o condomínio, muitas vezes, ou na maioria das vezes, recorre ao judiciário, e são casos como esses que nós vimos aí do STJ. Vamos supor, existem condomínios que podem, na convenção, proibir a presença de animais e aí aquelas pessoas que não têm tanta assim, vontade de ter animais ou não quer ter animais de maneira nenhuma, vá morar nesse condomínio por conta dessa convenção ou não é possível isso? No Brasil não é possível, em outros países isso é possível. No Brasil a convenção ele é um documento privado, feito pelo particular, então ele não pode se contrapor à legislação. Então a lei diz que eu posso ter um animal, então a convenção não pode proibir. O que acontece, como aconteceu no caso do STJ, é que muitas vezes aquele condomínio, aquele síndico, se pega numa convenção que tem uma cláusula nula e daí começa a gerar todo aquele conflito. No caso específico, era um pequeno gato que não trazia qualquer transtorno dentro do condomínio. E mesmo assim, o judiciário, na primeira instância, entendeu em não deixar aquele animal dentro da unidade.
Agora, quem está assistindo em casa que de repente sente essa proibição, sabe que não pode ter a proibição, mas de repente tem o seu pet em casa, que é tranquilo e acaba recebendo multas atrás de multas, atrás de multas, o que essa pessoa pode fazer? Então, a gente tem os dois lados, a situação precisa ser muito bem analisada, porque a gente tem aqueles moradores que saem de casa de manhã, trancam o pet, chegam à noite e acham que está tudo ok. Então, o condômino também perturba, também precisa seguir as regras de convivência, não adianta ter um animal e não conseguir dar atenção. Então, existem passeadores, ele pode colocar numa casa específica durante o dia, isso é importante. Em contrapartida, o condomínio também precisa estar amparado pela legislação, ter um consultor jurídico, ter um consultor administrador para esclarecer os limites, mesmo que a convenção algumas vezes contenha cláusulas que não podem ser aplicáveis. Se o condomínio abusar, aquele condômino deve recorrer também ao advogado para tentar, antes do ingresso de uma ação, resolver aquela situação. Vamos supor, eu tenho lá meu animalzinho de estimação e quero levá-lo no elevador social. Eu posso ou não posso? Normalmente não. Alguns condomínios menores acabam autorizando com poucas unidades, mas via de regra, a circulação do animal, tanto do animal quanto a pessoa está de mudança ou com malas, pelo elevador de serviço, desde que não seja uma forma discriminatória. Agora, mesmo se for de um porte pequeno, isso é independente do tamanho do pet. Então, independente do tamanho do pet, algumas pessoas acabam levando na assim, bolsa, no colo, aí né? leva, na bolsa, na no bolsa, colo. né? Não, e elas dizem, olha, eu posso no shopping, por que eu não posso no condomínio? Porque o shopping não é um condomínio e tem as leis daquele shopping. O condomínio, ele está sendo regido por uma outra legislação. Porque você veja bem, bolsa de mulher, a gente tira máquina de costura, tecido, sapato, Cachorro. Cachorro também, né? entendeu? Então, quer dizer, pra gente é super normal isso. Mas não pode, hein, gente? Vamos respeitar as Tipo regras. assim, né? Sua bolsa tá fazendo barulho, né? Não, sua não... bolsa tá fazendo au-au. Muito bom. Nós vamos continuar com esse papo daqui a pouquinho. Vou dar um recadinho, volto já já. Gente, a gente vai continuar essa conversa com o advogado especialista em direito imobiliário e questões condominiais, doutor Rodrigo Carpati. E você aí de casa está se vendo assim, de repente, alguma dessas situações que nós estamos tratando aqui no programa? Então, atenção, hein? Se você pretende se mudar para um apartamento e está cheio de dúvidas sobre o seu animalzinho, se você vai poder levá-lo para lá, mande sua mensagem e sua pergunta para o nosso WhatsApp. Está aqui no vídeo, ó, 11 95033 6870. Certo, Dani? É isso mesmo, Fabinho. Olha, gente, eu segurei aqui o espirro. Você falou certo, Dani. Se eu espirrar? Bem na hora que eu ia espirrar, mas passou já à vontade. Já passou. Rodrigo, a gente está falando sobre várias regras aqui super importantes, mas as pessoas que têm animais silvestres em casa, também essas regras também servem para eles? Servem para eles sim. A questão é que ele precisa primeiro ter autorização para ter um animal silvestre. Às vezes é algo que é irregular. Então, se ele tem um animal irregular, é um crime ambiental. Ele tem que ter ali, às vezes não é nem só o crime, é o maus tratos. Eu posso ter um maus tratos um animal que fica abandonado o dia inteiro. Então, nós tivemos um caso real onde um morador criava uma cobra e todas as vezes essa cobra caía na unidade de baixo. Eu estava pensando na cobra, eu juro, porque a gente recebeu aqui, né? Os animais a exóticos, cobra, né? E aí eu tava pensando, imagina quem tem uma cobra vai falar, o bicho não faz barulho, eu não preciso falar nada para ninguém, né? E aí a cobra caía, então, no andar de baixo. E o proprietário tinha um filhinho pequeno e ficou extremamente assustado. Daí o morador de cima falou, olha, fica tranquilo, porque ela não é venenosa. Ele falou, a questão não é essa, a cobra não pode cair aqui. Só de saber Exatamente. que existe, né, esse tipo de animal no Imagina prédio, um pai né? de família se deparando com uma cobra ali com o filho dele. Então é algo complicado. A pessoa pode ter o animal, desde que seja regular, com autorização e que não ofereça nenhum tipo de risco. Ela não pode, por exemplo, ter um viveiro dentro da unidade, mesmo que sejam animais regulares. Ou criar um macaco que faça barulho. Às vezes um papagaio autorizado traz um prejuízo, uma perturbação ao sossego enorme dentro do condomínio. Por falar em barulho, já que estamos falando nisso, a Dani também abordou esse assunto, como que fica a questão do ruído? Porque a gente sabe que tem uma regra, 10 horas me parece, que você já não pode mais fazer barulho. Como que fica na questão do cachorro, que você não consegue controlar muitas vezes, ele latir durante a noite, às vezes ele ouve um barulho no condomínio e acaba latindo.
como que fica essa questão? Quer dizer, a pessoa está fadada a tomar multa o tempo todo? Então, Fábio, o barulho é um dos piores vilões do condomínio. O barulho urbano também é algo que incomoda. Então, a perturbação sonora, ele inclusive é um crime ambiental e previsto inclusive na lei de contravenções penais. Olha perturbar só. o sossego alheio. Tá. Então, Isso vale para os carros com essas músicas altas de madrugada também, né? Vale para festa, vale para aquela pessoa, aquela mulher que entra de salto, ou aquela briga dentro de casa, vale para tudo. Mulher de salto também? Olha, eu tinha uma vizinha que morava em cima, que ela, vizinha, mudei de prédio, mas olha, eu sei quem está no meu lugar lá está sofrendo. Ela chegava 2h30, 3 horas da manhã e ficava tec, 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 tec. Não dá, amiga. O que precisa imperar é o bom senso. Um dia nós resolvemos uma situação dessa, levei a moradora que usava o salto e o morador que reclamava. E daí ela disse assim, por que não me avisou? Eu podia tirar o salto. Então, falta muito bom senso no convívio. Ela Você avisou? Tá bom. Se você avisou... Agora, no caso do cachorro, tinha uma outra vizinha de frente, ela saía para trabalhar e deixava o cachorrinho o dia inteiro. E o cachorrinho ficava lá, aquele chorinho assim o dia inteiro. Eu fiquei amiga do cachorro. Eu saía, conversava com o cachorro parava de chorar. Aí depois de um tempo ela falou assim, nossa, mas meu cachorro não chora mais. Eu falei, também, né? Educadora animal aqui, conversando com o cachorro. Então tem que ter realmente um pouquinho de bom senso, né? Tem que ter bom senso, convívio. A gente mora em prédios, as lajes são pequenas e você cada vez mais tem pessoas nos grandes centros se aglomerando em cada vez espaços menores. Se você não souber conviver... Porque tem pessoas que também nem sabem que o cachorro late quando está longe, né? Não tem essa noção. Agora tem a questão da higiene também, né? Boa. O pessoal também às vezes fica meio sem noção, leva o cachorrinho para passear, para fazer as necessidades e acaba deixando no meio do caminho. É verdade. Isso também pode ser, de repente, um motivo para pedir a saída daquele pet, né? Isso gera muita multa dentro do condomínio, o cachorro que urina no meio do caminho e também, às vezes, dentro de casa. Nós participamos de um caso onde a exclusão de um único animal que trazia mau cheiro. Então, isso está na lei. A perturbação não só ao sossego, à saúde e à segurança. Aquele animal oferecia um risco à saúde dos outros animais e dos próprios moradores em função do cheiro. Então, é importante que aquele convívio seja dentro dos limites da unidade e que ele possa ser conduzido de forma mínima da porta da casa até a porta da rua e vice-versa, mas que dentro da residência ele tenha um convívio mínimo. Você perguntou do barulho, Fábio, a gente tem que ter uma tolerância mínima, como a pessoa andar de salto uma vez ou outra. O que não pode é esse problema intermitente, o cachorro latir muito tempo, ou ficar o dia inteiro latindo. A partir do momento que passa do tolerável, e que também é relativo o que é o tolerável ou não, às vezes o que é tolerável para você não é para mim, então isso é muito relativo. A gente tem na legislação, na lei de zoneamento, o limite de regiões e em ABNTs específicas o número de decibéis toleráveis dentro de cada área. Então, a gente fala disso porque, por exemplo, eu moro em residência, em casa, mas vamos supor, na frente da minha casa tem um centro canino. Então, naturalmente, quando os cachorros do centro canino começam a latir, meu cachorro começa a latir. Por isso que eu falo que é incontrolável. É a comunicação deles. É a comunicação deles. Agora, tem um outro fator também que eu queria abordar aqui, gente, que é o seguinte, eu já fui visitar alguns condomínios até para possivelmente morar num condomínio e eu vi que tem espaços para pets e não tem espaço, por exemplo, para as crianças. Quem aceita, os condomínios que aceitam animais, eles precisam ter um espaço exclusivo para pets? Isso está na lei? Não precisam, mas isso tem sido um atrativo de vendas. Assim como um salão de beleza, uma quadra poliesportiva. É verdade. Sabe o que é? Criar um filho custa caro. Você gasta mais de R$1 milhão, entendeu? O pet você gasta, sei lá, um sexto disso. Tá bom. Pra pôr fitinha, essas coisas, doutor? Então... Não pet animal. Pet, um salão de beleza pra mulheres. Bom. Não pro pet, não Fabinho. Pro pet. Eu tô pensando que é pro cachorro. Não. Mas tem também. Eu já vi condomínio que tem. Existem. Tá. Mas isso acaba se tornando um atrativo, não é uma obrigação. Né? Não é uma obrigação legal, mas acaba atraindo. Esses condomínios clube, eles estão cada vez mais equipados para que a pessoa saia cada vez menos. Tem restaurante, tem padaria.
Eu tô rindo do cabeleireiro. Para pet, né? Mas existe Imaginou? Eu falo, onde tá o pup? Tá lá no cabeleireiro. Tá lá no né? cabeleireiro. Olha, você viu um negócio desse. Foi dar uma volta no Deus espaço do céu. pet. Agora, é importante sempre a pessoa perguntar antes de se mudar para qualquer lugar, se esse lugar aceita e se tem condições de receber também os pets, né? Isso tá, a pessoa tem um labrador, o apartamento tem 20 metros, esse animal vai sofrer ali. É um condomínio de pessoas mais idosas, é um cachorro que precisa de espaço, então a pessoa precisa, logicamente, examinar, ver as atas daquele condomínio, ver como é que a convenção se comporta com animais. Isso é sempre muito saudável antes da pessoa se mudar. Agora, eu já vi condomínios que pedem para cães de grande porte usarem focinheiras, sim. né, para poder transitar nesses lugares comuns. Isso também é obrigatório ou não? O condomínio pode exigir, não pode? Como fica? O condomínio não pode exigir, somente em virtude da lei. Existe uma lei em São Paulo que obriga, por exemplo, um Rottweiler, um Pitbull, um Bull Terrier a utilizar focinheira no trânsito. Isso funciona dentro da unidade, aliás, da porta da unidade para fora, na rua, tá? E da mesma forma que ela não pode sair sem guia. A gente tem uma legislação aqui municipal que obriga, inclusive, a pessoa a ter um RGA, o RG do animal. Que legal, tá vendo? Importante. Bom, então quem está nos assistindo, de repente, não foi para um outro condomínio ou até está sendo expulso do próprio condomínio, está enfrentando algum problema nesse sentido, quem que ele busca para tentar solucionar essa situação? É o síndico ou existe alguma associação que possa colaborar com esse condomínio? Então, é importante que ele primeiro leia as situações, as matérias sobre esse tema, leia a convenção do condomínio, leia as atas das assembleias e ele tem que buscar o síndico, que na verdade naquele condomínio é a pessoa que vai ter que flexibilizar aquela norma sem que necessite do ingresso judicial. A partir do momento que o síndico não aceita aquela situação ou acha que aquele animal está fora dos padrões e começa a multá-lo, ele vai ter que buscar um advogado para que possa fazer frente a essa situação. Só falta ele chegar lá e o síndico ter um cachorro que faz mais barulho do que todos ali, né? Acontece. Em condomínios nós temos situações extremamente inusitadas. Muito bem, então quem tiver alguma dúvida ou precisar de mais conselhos, né, pode falar com o Rodrigo. O contato aqui, ó, para vocês na telinha é o Instagram Dr. Carpá, né, com T no final, e o Facebook Dr. Rodrigo Carpá. Doutor Rodrigo, a gente gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no programa e a gente espera ter ajudado o pessoal de casa aí, esclarecendo algumas dúvidas, né, Fabinho? Verdade. Porque essa é sempre a nossa missão. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, é um prazer.